e fizeram tudo que era mal perante os olhos do Senhor. O filho não podia ser diferente. O verso 3, porém, diz que o Jorão, ele não foi tão ruim quanto o pai e a mãe dele, ele foi menos ruim uma coisinha. O verso 3 diz que Jorão, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. O verso 2 vai dizer que ele não era tão ruim quanto seu pai e sua mãe, mas o 3 vai dizer que apesar disso, ele seguiu os pecados de Jeroboão, que também não foi gente muito boa. Jeroboão também aderiu à idolatria, levou o povo a pecar, né? Nós falamos quinta-feira passada que Jeroboão ele nomeava sacerdotes, pessoas que não eram sacerdotes, que não eram da tribo de Levi, que não eram da descendência de Arão, e ele nomeava essas pessoas sacerdotes, fazia deles sacerdotes. E nós falamos um pouco com relação a isso e com relação à banalização dos dias atuais, onde as pessoas, muitos que não estão em condições ainda de ser crentes, se dizem pastor. E geralmente sou pastor presidente, sou dono da igreja e etc. Uns acham que ser pastor é pouco, aí apóstolo, é bispo, semideus, alfa. Aí tem todo tipo. E o Jorão aderiu aos pecados de Jeroboão, que foi um dos que patrocinou esse tipo de comportamento. Nos versículos 4 e 5, nós vamos ver que o rei Nesa, que era o rei dos Moabitas, aproveita da oportunidade da morte de Acabe para se rebelar contra Israel. E ele diz: a partir de agora não vou mais pagar imposto, a partir de agora não vou mais pagar tributo, porque ele pagava um tributo altíssimo. O tributo que Nesa pagava era de 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros. 100 mil. E ele disse: eu não vou mais pagar. Aproveitou a morte de Acabe e disse: o filho dele eu não pago. E aí o que Jorão faz? Ele vai falar com Josafá, pedir ajuda a Josafá para que vá contra Nesa e possa obrigá-lo a voltar a pagar os impostos e os tributos. E nós falamos que Jorão, apesar de toda a sua insensatez e dos pecados que ele vinha cometendo, ele faz algo muito sério. Antes de ir para a peleja contra Nesa, o verso 7 revela que ele busca ajuda com Josafá, ou seja, ele busca aliados. E isso é algo muito importante na vida do ser humano. Quando você, quando eu, quando nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas necessidades e reconhecemos que nós não podemos continuar pelejando sozinhos, e buscamos aliados, buscamos ajudas, porque todos nós precisamos de ajuda. Fizemos um comentário que ele sai para a peleja, Josafá o acompanha, resolve acompanhá-lo, dá a ele a ideia de irem pelo deserto de Edom, e eles partem pelo deserto de Edom, caminhada de 7 dias. Nessa caminhada de 7 dias acaba a água. Eles estão morrendo agora com sede, porque não há água. Estão no deserto, um grande exército. Estão desprovidos de água, não sabem o que fazer. Mas o texto revela no verso 11, a parte A, que no meio deste perigo todo e desta turbulência, no momento que há essa escassez, Josafá diz: porventura há algum profeta aqui, alguém a quem a gente possa consultar por ele a Deus, ouvir a voz de Deus? E ele entende que é preciso, no momento de tomar decisões, no momento de aperto, de aflição, o melhor caminho ainda é falar com Deus, ainda é ouvir o que Deus tem para dizer, ainda é seguir a orientação de Deus. E nós fizemos uma abordagem com relação a isso. Antes de tomar decisões, escute o que Deus tem para lhe falar, o que Deus tem para lhe dizer. O verso 11, a parte B, mostra que alguém responde. Um dos servos do rei diz: aqui está Eliseu, filho de Safate. Ele é aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E nós frisamos aqui nesta parte B que o currículo que é apresentado de Eliseu não é outro senão o que eles falam para resumir a vida de Eliseu. Ele é aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. E isto foi o suficiente para que Josafá entendesse que aquele Eliseu era o homem de Deus e que a palavra de Deus na boca dele era verdade.
debaixo da autoridade espiritual de Elias, a quem Deus tinha levantado. Aguardou o momento certo de se honrar, aguardou o momento certo de ser levantado por Deus. E alguém disse: tem aqui Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Ele foi um homem submisso, que soube respeitar a autoridade espiritual constituída por Deus. Existem muitas pessoas hoje que dizem: não, eu sou crente, eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, pastor não manda na minha vida, pastor não tem nada a ver com a minha vida, viaja, volta, vai-se embora, se desvia, vem de novo, muda de igreja, volta de novo e diz que está tudo bem. Não está, não pode estar bem. Então Eliseu era um homem que sabia respeitar a autoridade espiritual que Deus tinha levantado. Ele era submisso a Elias. Chegamos então nos versos 11 e 12. Me parece que eu parei aqui quinta-feira. Versos 11 e 12. Quando ele diz: está aqui Elias, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. E foram então até a casa de Eliseu para falar com ele. Os versos 13 e 14 revela que chegando eles na casa de Eliseu, versos 13 e 14, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Primeiro, no verso 13 você percebe que Jorão, parte B aí do verso 13, ele quer culpar o Senhor dos seus problemas. Ele diz, quando ele chega para falar com Eliseu, Eliseu diz assim: por que tu não vai procurar os profetas de Baal, os profetas do teu pai, da tua mãe? Por que agora tu vem a mim? Eles não são os teus deuses? Ou seja, é aquela história: o cara passa a vida toda dizendo que é ateu, na hora que ele passa um sufoco grande, ele diz: ai meu Deus. Então esse indivíduo aqui passou o tempo todo consultando a Baal, mas na hora que ele se viu no meio do sufoco, que ia morrer, que não tinha jeito, ele diz assim: o Deus verdadeiro é o Deus de Eliseu. Eu vou me recorrer lá, vou correr para lá, porque Eliseu certamente vai ter a palavra que eu preciso. É muito bom que você reconheça que Deus é Deus antes de passar um aperto grande. É bom reconhecer que Deus é Deus digno de glória, de reverência, de adoração, de louvor, que a gente entregue a vida nas mãos dele antes de estar naquele momento do tudo ou nada. Aí ele vai para lá e Eliseu diz assim: consulta os deuses do teu pai e da tua mãe. Por que tu vem a mim agora? Aí ele diz assim: olha, eu estou vindo a ti porque o teu Deus, o Deus a quem tu serve, resolveu me entregar a mim, a Josafá e ao outro rei, tudo nas mãos desse camarada aí. Ou seja, ele está culpando Deus pelos seus problemas. Tem muita gente, irmãos, que se mete em encrenca e culpa Deus, se mete em confusão e culpa Deus. Diz assim: onde estava Deus que deixou eu fazer isso? Por que Deus não me avisou? Muitas das vezes Deus está avisando e você não quer ouvir. Ele foi porque ele quis. Eles não consultaram a Deus antes de ir para a batalha. Ele resolve ir, chama Josafá, Josafá resolve ir também. Estão lá e agora estão morrendo de sede, estão em meio a uma emboscada, e diz assim: foi Deus que nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos nossos inimigos, quando Deus não tinha feito nada disso. Muitos problemas que nos sobrevêm, é prova, é luta, etc. Nós não vamos questionar isso, existe. Mas muitas das vezes problemas que as pessoas estão enfrentando por causa da sua insensatez, estão enfrentando por falta de vigilância, estão enfrentando por quê? Porque não esperaram no Senhor, porque tomaram decisões precipitadas.
quer culpar Deus. Então reconheça os seus erros, as suas falhas, e não culpe a Deus, porque Deus não tem culpa dos seus erros e dos seus fracassos. É muito fácil culpar a Deus. Isso não é de agora, não é nesses dias aqui também, de 2 Reis 3, é desde o Éden. Porque quando Deus vai e Adão está escondido porque pecou, Adão diz para Deus: olha, sabe por que eu estou escondido? Porque a mulher que tu me deste comeu do fruto e ainda deu para eu comer a mim também. Ou seja, ele começa a botar a culpa em Deus. Ele diz: a mulher que tu me deste, em outras palavras, eu não te pedi mulher, até dormir eu estava, quando acordei ela já estava lá. Então Adão queria culpar a Deus. Ele disse: se Deus não aceitar essa culpa, eu jogo a culpa para cima da Eva, a mulher que tu me deste. E tem muita gente que não quer assumir os erros. Ele quer culpar sempre o outro, está sempre vendo o defeito dos outros e não vê naquilo que ele tem que se corrigir. Aí o Jorão, ele diz assim: Deus nos trouxe para cá, Deus não tinha levado ele para dar cor nenhuma, ele foi com as pernas dele, porque ele quis. Mas agora ele está falando a Eliseu. Eliseu diz para ele no verso 14: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, que é rei de Judá, está contigo, eu não te daria atenção, não olharia nem na tua cara. E aí nós entendemos o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado com as pessoas com quem nós andamos. Por quê? Porque Eliseu só foi falar com Jorão porque ele chegou com Josafá. Se ele tivesse só com o outro rei de Edom, Eliseu não teria falado com ele. Mas Eliseu diz assim: eu estou aqui te atendendo, não é por causa de ti não, porque tu não merece a minha atenção. Eu só vim aqui por causa de Josafá, porque Josafá é homem de Deus. Eu vou te atender em consideração a Josafá. Ou seja, se ele estivesse andando com o nosso cego igual a ele, Eliseu não tinha aberto a porta para falar com ele. Mas Eliseu saiu dos seus aposentos e foi atender a Jorão. Por quê? Porque ele estava andando com Josafá, e Josafá tinha fama de que andava com Deus, de que era crente. Então ele saiu em honra a Josafá. E eu disse, e agora lembro que disse quinta-feira passada, parece que cheguei até aqui, que dependendo da pessoa com quem você anda, dependendo das suas amizades, portas se abrirão ou se fecharão diante de você. Esse negócio, irmão, de relacionamento, de amizade, é algo sério. Muitas das vezes você é tido pela pessoa com quem você anda. Às vezes o cara, ele nunca provou maconha na vida, sabe nem se é de comer, de passar no cabelo ou o que é, mas ele anda com maconheiro direto. Aí quando a pessoa vê, diz assim: vai os maconheiros, os maconheiros. Ele só anda com maconheiro. Aí o cara é homossexual. Aí ele só anda com outro viado. O homossexual está muito bonito. Aí é direto. Aí a turma, quando for dizer, vai dizer assim: vai, usa. Porque só anda com ela. Aí o cara é ladrão e você não é. Mas a polícia chega para prender o ladrão, você está com ele. Aí a polícia pega e não dá nos dois. Por quê? Porque você só anda com quem não presta. E isto, irmãos, é bíblico. Provérbios diz assim: ande com os sábios e serás mais sábio. Ande com os tolos e se tornarás tolo. Aí o Jorão, que não era bobo nem nada, ele disse: eu vou para a batalha, mas eu não vou só, vou chamar Josafá. Ele era desviado, mas Josafá era crente. E aí, em honra a Josafá, Eliseu sai e atende e diz: tão certo como vive o Senhor, que se Josafá não tivesse contigo, eu não olharia nem na tua cara. Eliseu era empurrado.
mas esta era a verdade. Então ande com quem anda com Deus. Procure andar com quem tem compromisso com Deus. Procure firmar relacionamentos com quem tem pensamentos parecidos com o seu, propósitos parecidos com o seu. É por isso que eu não acredito, irmãos, que um namoro de um crente pode dar certo com um incrédulo. O casamento ainda dá certo porque é o jeito. Você já casou, aí um aceita Jesus, o outro não, aí você não vai se separar por causa disso. A Bíblia diz que não, você não pode separar, você tem que ter sabedoria para ganhar o seu cônjuge, através do seu testemunho, do seu comportamento, da sua palavra, das orações, porque já está casado, e aí você não vai se separar porque um aceitou Jesus e outro não. Mas quando se é solteiro, você pode escolher. Então não é para um jovem crente namorar com um jovem incrédulo. Paulo diz que isso é julgo desigual e que a comunhão tem a luz com as trevas. Não, eu vou ganhar ele para Jesus, mas ganhou primeiro para ti. Então ganhe para Jesus, veja se ele quer Jesus mesmo, se não está só enganando você, Jesus. Porque na verdade Jesus não engana, ninguém engana, mas a pessoa pensa que sim. Porque um quer ir para o culto, outro quer ir para a festa, um quer vir para a escola dominical, outro quer ir para a praia, um quer vir assistir quarto de guerra na igreja, o outro quer ir assistir no cinema, e fica aquela confusão. Então, namore com crente, procure ver com quem você está andando. Ele disse: eu vou te atender, mas é porque tu está bem acompanhado. Josafá está contigo. Se Josafá não estivesse contigo, eu não ia te atender. Então, cuidado, selecione bem as suas amizades. Verso 15. Aí, veja bem o que Eliseu fala. Eliseu diz: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Meus irmãos, vejam que o clima ali estava pesado. Por quê? Porque quem era crente era Josafá, mas o Jorão não era, e o rei de Edom também não era. E Deus tinha que se manifestar na vida de Eliseu para trazer uma palavra, orientação. Aquele povo precisava de uma palavra. Aí o que Eliseu fez? Eliseu disse: traga aqui um tangedor. Tangedor, quando a Bíblia falava de tangedor no tempo antigo, existiam dois tipos de tangedor. Um que tangia animal, e o tangedor que era um músico, que era alguém que tocava um instrumento, especialmente nessa época aqui, harpa. Então, quando ele pede trazei-me um tangedor, ele está dizendo: trazei-me um músico, trazei-me alguém que toque harpa, ou que toque um saltério. Na verdade, o que Eliseu está pedindo não é simplesmente um músico ou um tocador. O que Eliseu está pedindo é alguém que adore ao Senhor, para que o Senhor se manifeste. Ele diz: trazei um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Não foi coincidência. O poder de Deus veio sobre Eliseu quando o músico tocava, quando o tangedor tocava. Sabe por quê? Porque a adoração atrai a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu vos dizer uma coisa. Nós mesmos, tudinho aqui, sem escapar nenhum, nós precisamos levar mais a sério o momento do louvor. Hino da harpa não é enchimento de linguiça, é para ser adoração. Alguém acha que os hinos da harpa são cantados simples e puramente enquanto os retardatários chegam, os crentes atrasados chegam, enquanto a igreja se enche? Mas não é. Os hinos são cantados como louvor, como adoração ao Senhor, que é digno de louvor, que é digno de glória. O louvor atrai a presença de Deus. Os cânticos
conjuntos cantam, que os departamentos cantam, que alguém canta um louvor solo, canta individualmente, são cantados com uma preparação para que os corações se deleitem e estejam sensíveis e abertos à pregação na hora que ela for ministrada. Mas o que acontece na grande maioria dos casos é que muita gente, inclusive pastores, obreiros, acham que o momento do louvor é o momento de passar o tempo. E alguém diz assim: não, vamos para o momento mais importante do culto, que é a palavra. Até concordo que a palavra, quando é pregada, é o ápice do culto, é o momento mais importante, porque é o momento da ministração, é o momento em que Deus vai falar através da pregação. O que não significa dizer que o que aconteceu antes é menos importante. Mas muitos de nós está tendo essa mentalidade de que o que acontece antes da pregação não vale nada. E na verdade vale, porque quando o tangedor tocava, o Espírito de Deus se manifestava e Eliseu profetizava. Ou seja, nós precisamos levar mais a sério o momento do louvor, da adoração. E como é que nós podemos conseguir isso? Quando cada um individualmente tiver essa consciência. A Assembleia de Deus, ou os pentecostais, de forma geral, não tem a cultura de adorar, de cantar, e que esse cântico seja além de um cântico, seja uma adoração, um louvor. Vez por outra acontece da manifestação da presença de Deus no louvor, mas deveria acontecer sempre, com mais frequência ou com mais naturalidade. Por quê? Porque o momento do louvor, da adoração, é o momento de Deus se manifestar com glória, quebrantando os corações. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está assentado no trono e sobre o trono. Nesse momento tem serafins voando sobre o trono e cantando louvores a Ele, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. Então Deus quer estar envolvido em meio aos louvores. Eliseu viu o ambiente pesado. Eliseu viu o clima pesado. Um camarada idólatra ali, um outro idólatra acolá. Ele crente, Josafá crente. Ele disse: Deus não vai falar aqui enquanto a gente não entrar no espírito de adoração. Aí ele disse: tragam um tangedor. E foram encontrar um músico. E quando encontraram um músico, que não era só um músico, era crente, que não era só um músico, era um adorador, que não era só um profissional, era alguém que estava ali para adorar o Senhor. Porque nós não precisamos simplesmente de músicos, nós não precisamos simplesmente de pessoas que cada dia melhorem e se aperfeiçoem ao tocar os seus instrumentos. Nós precisamos de pessoas que façam com perfeição aquilo que se propõe a fazer, mas que acima de tudo façam conscientes que estão adorando ao Senhor e que o som desse instrumento deve alegrar o coração de Deus. E aí trazem o tangedor e ele começa a tocar e o poder de Deus se manifesta na vida de Eliseu. Os irmãos lembram quando o Espírito de Deus abandona Saul, que era rei de Israel, e que o espírito mau começa a perturbar Saul? Como era que aquele espírito mau deixava Saul? Não era quando Davi orava, não era quando havia uma corrente de oração. Eu não estou dizendo que oração não bota demônio para correr, bota. O que eu estou dizendo é que em alguns casos específicos é o louvor, é o cântico, é a adoração que vai atrair a presença de Deus e que vai realizar o milagre. Alguém disse a Saul: Saul, tu estás perturbado.
Tem um capeta te atendendo aí, Saul. Aí o Saul disse: o que é que eu faço? Ele: rapaz, só tem uma coisa: alguém que toque bem, que saiba tocar, porque não é só venda, não. Venha para tocar, e aí esse espírito não vai te deixar. E aí alguém disse assim: eu conheço um rapaz, é um Beramito, filho de Jessé. Ele é ruivo, de boa aparência, de agradável presença. Ele toca bem, ele sabe tocar harpa. A Bíblia diz que Saul mandou buscar Davi. Davi chega lá. Quando o espírito perturbava Saul, Davi dedilhava a sua harpa, certamente já compondo os seus salmos e louvores a Deus. E o espírito mau batia retirada, e Saul tinha paz. Capítulo 16 de 1 Samuel revela que Saul se agradou tanto de ouvir Davi tocando, que mandou avisar o seu pai: olha, Jessé, me permita ficar com o teu filho. Ele achou graça diante de mim, e eu não vou devolver o teu filho. A partir de hoje, ele mora no palácio. A partir de hoje, ele vai ficar aqui à minha disposição para tocar para mim todos os dias, porque eu preciso de paz. Murmuração atrai perturbação. Reclamação atrai perturbação. Tu está atribulado, criatura, ainda fica murmurando, vai se atribular mais, e ainda é pouco. Está perturbado, ainda fica reclamando, vai se perturbar mais, e ainda é pouco. Agora, se você está atribulado, atribulada, perturbado, eu sei que não é fácil, nem estou dizendo que é. E você resolver cantar, você resolver adorar, você resolver glorificar, você vai atrair a presença de Deus, e o mal vai bater em retirada, e o Espírito de Deus vai te fazer companhia. Vai ter paz de Deus. Algumas pessoas sabem o que eu estou dizendo, porque já viveram isso na prática. O mundo pegando fogo ao seu redor, mas ela tem paz na alma e no coração, como resultado da presença do Espírito de Deus. Ei, eu estou falando de alguém que está no cárcere, depois de ter apanhado, de ter sido açoitado, de alguém que está com as mãos e os pés amarrados no tronco, que está no escuro e dentro trevas, e por volta da meia-noite ainda tem coragem de cantar louvores ao Senhor, como Paulo e Silas lá no cárcere, em Atos capítulo 16, que eles resolvem cantar louvores a Deus, e a Bíblia diz que o louvor atraiu tanto a presença de Deus. A presença de Deus foi tão forte que os alicerces da prisão foram sacudidas, as correntes caíram por terra, as cadeias foram abertas, e o nome do Senhor foi glorificado. Vale a pena adorar, vale a pena cantar louvores ao Senhor, vale a pena abrir o coração diante de Deus. Josafá, eu penso que foi depois disso aqui que ele ficou mais convicto que podia ganhar uma guerra deles cantando. Os irmãos sabem que Josafá ganhou uma batalha todinha só cantando. Chamou os cantores por toda a frente, os levitas, e no meio da batalha mandou aquele povo cantar. Depois você lê, não vou ter tempo de discorrer sobre o assunto, 2 Crônicas capítulo 20, do verso 19 em diante. Momento alto da batalha, não tinha jeito. Josafá diz: nós estamos perdidos, Senhor, tem misericórdia de nós, os nossos olhos estão em Ti. Aí Deus usa um levita que lá estava, um filho de Asaf, que era músico, e profetiza e diz: nesta peleja não terás que pelejar, fica apenas quieto e vê o livramento que Deus vai trazer. E Deus diz: chama os cantores, põe os cantores na frente do exército, e no momento da batalha manda que eles cantem, e eu vos darei vitória. Experimente vencer a tua luta cantando, experimenta vencer a tua batalha adorando a Deus, experimenta vencer a tua peleja exaltando aquele que é digno de louvor, e Deus vai te abençoar. Ganhou a batalha cantando. O ministério de louvor é um ministério imprescindível para a igreja. Por
Por isso é preciso que aqueles que cantam, não sejam apenas cantores ou cantoras, mas que sejam acima de tudo adoradores. Outra coisa, nessa história aqui, tem instrumento que é do cão, tem instrumento que é de Deus. O cão não tem nada. Ele pega umas coisas para ele que é acomodar. Durante muito tempo a televisão foi só do diabo. Todo mundo dizia, a televisão é do diabo achando bom. Aí um dia os crentes entenderam que a televisão podia ser de Deus também, não só do diabo. Aí está aí, um bocado de gente pregando o evangelho, que é uma bênção. Por outro lado, tem um lado ruim também. Tem crente que deixa de vir para a igreja para ficar em casa assistindo. Mas a culpa não é de Deus nem do diabo, é do crente que não tem domínio próprio. Mas a verdade é que a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 150, quando você lê o Salmo 150, que é o último salmo da Bíblia, onde ali nós temos uma doxologia, nós temos ali um tributo de louvor e de adoração a Deus. O salmista vai dizer que devemos adorar o Senhor pelos seus poderosos feitos, e ele vai dizer com que adorar o Senhor, e ele usa 3 versículos, os versículos 3, 4 e 5, para dizer que tipos de instrumentos devem ser usados para adorar o Senhor. E ele dá uma relação grande ali de instrumentos, desde instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão, todo tipo de instrumento é citado ali, como pífaro, como harpa, como tamborins, como adufe, como saltério, e muitos outros são citados ali. Por quê? Porque todo instrumento pode ser usado para adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração não está no instrumento, a adoração está em quem toca. O louvor está em quem canta. Não é a letra por si só que vai agradar a Deus, é a postura da alma e do coração de quem adora. Agora, a bateria não é de Deus. Se o baterista for de Deus, a bateria é de Deus. Mas a guitarra não é de Deus. Se o guitarrista for de Deus, a guitarra será de Deus. E assim é todo tipo de instrumento, porque o que agrada a Deus não é o instrumento em si, mas o que faz a diferença é aquele que usa o instrumento. É assim como a oferta. Não é o valor da oferta que faz a diferença, é a atitude do ofertante. Você pode estar dando uma oferta de 100 mil reais e está sendo rejeitado por Deus. E você pode estar dando uma oferta de 2 reais e está alegrando o coração de Deus. Agora, se você tem 100 mil reais no bolso e dá só 2, não alegra o coração de Deus, não, miserável. Porque tu tem 100 mil e está dando só 2, como é que Deus vai se agradar contigo? Então não vem com negócio de queijo para cima de Deus, não, que não funciona. Deus conhece o nosso coração e conhece as nossas condições. O que eu estou dizendo é que se alguém só tem condições de dar isso, Deus recebe. Se não tem, ou seja, Deus conhece a atitude. Por que a viúva, Deus disse que ela deu tudo? Porque era tudo que ela tinha. Teve alguém que deu um valor monetário maior, mas Deus não considerou importante, porque Deus sabia que ele estava dando a sobra. E Deus não é Deus de sobra. Aleluia. Estava dando mais do que ela, financeiramente ou monetariamente falando, mas estava dando a sobra. Ela estava dando tudo que ela tinha. Ela botou as moedinhas lá do pão, ela botou as moedinhas lá do meio quilo de carne que ela tinha que comprar, do meio quilo de osso para fazer a sopa. Era tudo que ela tinha. E Deus disse: ela deu mais. Eu não estou aqui com isso também, dizendo que você traga tudo que tem lá e traga. Não é isso que eu estou dizendo. Longe de mim fazer isso. O que eu estou dizendo é que o que vai alegrar o coração de Deus, o que vai fazer a diferença na nossa vida, nos nossos cultos, é a nossa atitude diante de Deus. É aquilo que está regendo o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Então eles trouxeram um tangedor, e o verso 15 diz que quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aí o poder de Deus sobre Eliseu, Eliseu profetiza, verso 16, e diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas
e covas. Deus manda Eliseu ordenar aquele povo que cave covas, que abram valas. Por quê? Porque eles estavam precisando de água. Então Deus mandou cavar covas. Quem ia realizar o milagre era Deus, mas Deus mandou o povo trabalhar. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus na minha vida não anula o que eu tenho que fazer. O que é de competência minha fazer, Deus não vai fazer. Quem vai mandar água? Deus. Mas quem tem que cavar o buraco? Oxe. Eu tenho que cavar o buraco. Quem vai encher é Deus. Agora, como é que Deus vai mandar a água se nem o buraco não quer cavar? Então a ordem é: fazer covas e covas, cave o buraco. Deus abre a porta, mas não sai de casa atrás de emprego. Eu quero ser doutor, mas nunca estudou na vida para passar no vestibular. São coisas, irmãos, que não vai, não tem jeito. Ou seja, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer. A ordem é: cavar cova. Começa a cavar cova, ou seja, começa a fazer o que você tem que fazer. Comece a fazer o que você tem que fazer. Eu tenho a maior vontade de ser pregador, morre de preguiça de ler a Bíblia. Eu acho tão lindo quem canta, mas não procura cantar o mesmo tom, pelo amor de Deus. É desentoado que dói. Que ajeita. Procura orientação com alguém, faz aí uma aula de canto, de música. Eu quero ser tocador, músico na casa do Senhor, mas não estuda, não procura desenvolver, não procura orientação com quem pode orientar. Então, irmãos, não vai funcionar. Cave cova, ou seja, o que você tem que fazer, faça. Quem tem que lançar a rede à direita sou eu, era Pedro. Quem tem que puxar é Pedro, sou eu. Quem vai botar os peixes nela? Jesus. Cave cova. Não tenho tempo para abordar, nem quero deixar para a próxima quinta. Mas eu quero falar logo tudo que tem para falar hoje. Aí, o que significa isso? Deus manda Eliseu ordenar aquele povo cavar cova. É Deus dizendo: se prepare para ser abençoado. Se prepare para receber a bênção. Irmãos, você pode não concordar, está no seu direito. Você pode não gostar, está no seu direito. Mas tem crente que não é abençoado porque não está preparado para ser abençoado. Tem bênção de Deus que Deus ainda vai me entregar, mas eu não estou pronto para receber. Deus não quer me estragar. Às vezes bênção estraga crente, porque tem crente que não está pronto para ser abençoado. Cavar cova é se preparar para ser abençoado, porque se Deus mandar água e não tem nenhuma cova feita, a água vai correr e vai embora. A cova era para conter a água. Você tem que estar pronto para conter a bênção, senão a bênção vai chegar, mas tu não está pronto para receber, ela passa por ti e vai para onde? Você está entendendo o que Deus está falando? Temos que estar prontos para receber o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nos entregar. Não fique desperdiçando tempo, desperdiçando oportunidade. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Aprenda, conheça mais a Deus, mergulhe nas profundezas de Deus, se capacite, se habilite, para que quando chegar a hora, você esteja pronto. Cave covas. Cavar cova é preparar-se para receber o milagre. Deus primeiro nos treina, depois Ele entrega a promessa. Deus disse a Abraão: tu vais ser pai de
aqueles 24 anos foram 24 anos de treinamento para receber o cumprimento da promessa. Se você está passando uma terra, está no deserto, você está sendo treinado por Deus. Ele está te capacitando para receber o que Ele tem preparado para te entregar. Cave covas, faça a sua parte. Verso 17: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Olha aí o verso 17. Deus está dizendo: não sentireis vento, nem vereis chuva, mas vai ter muita água. Deus está revelando que Ele é o Deus soberano, que age como Ele quer. Como é, irmão, que vai ter água em abundância para 2 exércitos beberem? Desculpem, 3. O exército do rei de Israel, o exército do rei de Judá e o exército do rei de Edom. 3 exércitos estavam ali. Como era que ia ter água para os 3 exércitos beber? Água para todos os animais beberem, se eles estavam no deserto, e não ia ter chuva. Mas Deus está dizendo: não vai ter vento, porque o vento anuncia a chuva. Quando começa a ventar muito forte e tal, aquele vento vindo frio, né? Irmão, já fica achando, vai chover, o tempo está fechado, vai chover. Deus está dizendo assim: não terá vento. Ou seja, o céu estava limpo, o sol causticante, um vento forte podia trazer uma nuvem, e a nuvem ser de chuva. Mas Deus disse: não vai ter vento. Aí ele disse: não vai ter vento, mas deve ter chuva assim mesmo. Aí Deus diz: e nem chuva. Agora ficou. Aí os homens ficam dizendo assim: como é que não vai ter vento, não vai ter chuva, e nós vamos cavar cova para quê? Deus está dizendo: apesar de não ter vento, de não ter chuva, cave cova, porque vai ter água. Porque Deus não precisa ir pelos meios naturais para fazer o milagre acontecer. Deus toma caminhos diferentes para realizar a sua vontade. O que Deus está dizendo aqui é: vou fazer o milagre, não vai ter sinais, mas o milagre vai acontecer. Tem milagre que acontece na nossa vida que a gente vê os sinais. Parece que você vê o milagre se aproximando. Não tem bênção que você sente que ela está bem pertinho? Você começa a ver as coisas melhorando, você começa a ver um sinal aqui, outro sinal ali, e você diz: olha, vai acontecer, Deus vai cumprir, está se cumprindo o que Deus disse. São os sinais. Mas tem coisa que quando você menos espera, pá, aconteceu, porque Deus realiza sem sinal. O que Deus está dizendo aqui é: não haverá sinal no céu, mas haverá milagre na terra. Por quê? Eles estavam esperando a água vir de cima, chuva, mas Deus fez brotar água na terra. Porque não teve vento, não teve chuva, eles cavaram a cova, e o texto vai revelar que as águas vieram descendo montanha, subindo montanha, e encheram as covas que ali estavam cavadas. Sem ter chuva, Deus mandou água. Glória a Deus. Veja aí o verso 18: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que Ele também entregará Moabe nas vossas mãos. Ou seja, Deus faz como Ele quer. Não haveria nenhum sinal, mas haveria um milagre, porque Deus é soberano. Ele disse: não tem vento, não tem chuva, mas tem milagre. Até no não de Deus tem bênção para nós. Até no não de Deus tem milagre para nós. Aí, isso parecia muito. Aí Deus diz assim: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Sabe o que eu entendo? Aquilo que já é muito para mim e para você, para Deus ainda é pouco. Você está sendo muito abençoado por Deus? Amém? Deus está dizendo assim para mim: ainda é pouco, eu quero te abençoar mais. Foi isso que o Senhor falou comigo quando eu li esse texto. É isso que Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo assim: já tem água brotando da terra, você já está saciando a tua sede, já está dando para saciar a sede dos animais. Isso parece muito para você, aos meus olhos ainda é pouco. Vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, diz o Senhor.
Seja agradecido, seja humilde. Senhor, muito obrigado. O que tu me deu está muito bom, é uma bênção, estou satisfeito. Aí Deus diz: está bom, parece muito, aos meus olhos ainda é pouco, vou fazer mais. Tem água? Está bebendo? Não vai mais morrer, nem tu, nem os teus animais, nem aqueles que estão contigo. Vou fazer mais, vou entregar todos os inimigos nas tuas mãos. E é hoje, o milagre é hoje. O Senhor disse naquele dia. Deus está dizendo que é muito para você, é pouco para mim. Vou fazer mais. O teu Deus é Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de obra completa. O nosso Deus não é Deus que deixa pelo meio do caminho. O nosso Deus é Deus que age e que opera com bênçãos sem medida. Eles saciam a sede de todos os soldados, de todos os animais. E a Bíblia diz que pela manhã, verso 18, verso 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Cavaram as covas, foram dormir, e quando foi pela manhã, as águas vinham pelos caminhos de Edom. O caminho de Edom é um caminho montanhoso. As águas vinham de lá, vinha água, sem ter chuva, sem ter vento, sem ter nada, mas vinha água, porque Deus tem autoridade sobre a água. E aí vinha a água, começou a encher tudo. Mas veja que foi o momento que eles foram oferecer a oferta de manjares. O povo estava morrendo, com fome, com sede. O povo estava cansado de ter cavado um bocado de cova. Não tinha água ainda, mas ainda assim, ao acordar, o que eles fizeram? Se apresentaram diante de Deus para oferecer a oferta de manjares. Tem gente, irmãos, que Deus faz uma promessa, aí ele olha assim, não vê nada acontecer, desiste. Deus promete algo, aí não acontece já, ele acha que Deus esqueceu, ele desiste, ele sai do lugar da bênção. Aquele povo, pela manhã cedo, se apresentou diante do Senhor, oferecendo a oferta de manjares, e foi no momento do culto, foi no momento que eles estavam oferecendo a oferta de manjares. A oferta de manjares simboliza trabalho, simboliza serviço, simboliza primícia, simboliza oferecer o melhor que você tem para Deus. Foi nesse momento que Deus realizou o milagre, e as águas apareceram de todos os lados e encheram todas as covas. Nunca esqueça de oferecer a tua oferta ao Senhor. Nunca deixe de sacrificar ao Senhor. Ainda que o milagre não tenha acontecido ainda, continue se apresentando diante dele, continue oferecendo o teu culto a ele, continue adorando a ele, porque o que ele prometeu, ele cumprirá. Pode ser que não tenha vento, pode ser que não tenha chuva, mas vai ter abundância de água, vai ter abundância de bênção, porque foi o Senhor que prometeu. Amém? Fiquemos de pé, meus irmãos. Aleluia. Quando o exército de Mesa foi contra o exército de Jorão, de Josafá, deixa eu revelar aí que quando eles chegaram pela manhã, que eles olharam, eles viram muito sangue. Eles começaram a olhar de longe e viram muito sangue. O sangue banhava a terra. Preste atenção. E eles disseram: aconteceu algum destroço, alguma desgraça lá no acampamento deles, e eles se mataram. Lutaram entre si e se mataram. Olha o sangue, tu está vendo? Estou vendo, tu está vendo? Estou vendo. É muito sangue. Vamos só lá agora, na maior moleza do mundo, pegar o despojo. E eles avançaram para lá. E quando eles chegaram lá, já
e matou a todos eles e tiveram uma grande vitória. Sabe por quê? De longe o que eles olhavam e pensavam que era sangue, era a água que Deus tinha enchido todas aquelas covas de água. E na mente do inimigo, Deus confundiu. Eles olhavam de lá e via sangue. Ele olhava de lá e via como se fosse desgraça. Pode ser que o inimigo esteja olhando e dizendo: é o teu fim, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está confundindo o teu adversário, porque enquanto ele está pensando que chegou o teu fim, Deus está te levantando para uma nova história, para um novo começo. Há uma abundância de Deus sobre a tua vida, há uma abundância de Deus sobre a tua casa, há uma abundância de Deus sobre a tua família. Deus confunde o adversário a nosso respeito, de maneira que quando ele pensa que é o nosso fim, é o momento de nós celebrarmos a vitória, é o momento de nós cantarmos ao Senhor, é o momento de nós tributarmos louvores ao Senhor, porque Ele se lembrou de nós. Ó Deus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Como tu és grande, como tu és tremendo, como tu fazes coisas que ninguém faz, como tu ages de maneira que nós nem esperamos, como tu és bom. Quando muitas das vezes nos precipitamos, tomamos caminhos errados, decisões erradas, mas quando nos arrependemos e consultamos a Ti, nos voltamos para Ti, Tu sempre estás pronto a receber, sempre estás pronto a nos acolher. Nós te louvamos pela Tua bênção e pedimos que o Senhor haja de forma gloriosa e poderosa na vida daqueles que creem em Ti, na vida daqueles que esperam em Ti. Ó Deus, que no nome de Jesus, ainda que não haja sinal, ainda que o sinal não esteja visível diante dos nossos olhos, nós não precisamos ver o sinal, nós não precisamos ver o vento, nós não precisamos ver a chuva, nós não precisamos ver nem a palma como da mão de um homem. Não, tudo que nós precisamos é da abundância da Tua bênção, é da abundância da água. Não importa se vem da montanha, não importa se vem de cima, não importa se tu vai fazer brotar na terra, não importa. O que importa é que o Senhor nos abençoe. Nós não podemos viver sem a Tua bênção, não podemos viver sem o Teu amor, não podemos viver sem a Tua proteção, não podemos viver sem a Tua orientação. Sim, Senhor, precisamos do Teu milagre, precisamos da Tua bênção. Tem pessoas aqui que precisam com mais urgência, tem pessoas aqui que precisam com menos urgência, mas a verdade é que todos nós precisamos. Precisamos do Teu agir, precisamos do Teu mover, precisamos do Teu milagre. Que cada dia, Pai, possamos nos apresentar diante de Ti, que a oferta de manjares esteja de contínuo em nossas mãos e nós possamos oferecer a Ti a cada dia, a cada manhã, que venhamos nos apresentar diante de Ti, apesar da luta, apesar da sede, apesar da fome, apesar do calor, apesar de qualquer problema que exista, que não nos esqueçamos do Senhor. E que isto seja como um memorial diante de Ti. E que o Senhor honre a fé do Teu povo e derrame bênção sem medida, para a glória do Teu nome e para a alegria da Tua igreja, para a alegria do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua
sempre